Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deal Expert. Eu sou David Ledson, mais uma vez aqui com vocês no episódio número 20 com a minha amiga Cris Pinho. E já são 20 episódios, hein, Cris? 20 histórias fantásticas, cada uma melhor que a outra. 20 momentos de aula que nós compartilhamos aqui com vocês, os aprendizados, as trocas, as experiências, os erros, os acertos. E esse é o nosso momento, a qual a gente bate um papo quinzenalmente com pessoas fantásticas, pessoas que são conselheiras, conselheiros, experts de mercado, e que entendem muito de governança, gestão e o papel desses advisors junto às empresas e às startups. E para não deixar passar, antes da gente apresentar a nossa convidada, a gente gosta sempre de reforçar para vocês que a Minimal Club é a nossa patrocinadora oficial aqui do podcast. E vocês têm 15% de desconto na camisa Minimal masculina e 10% ali na Moon também, que é a feminina. E vocês verão mais sobre durante o episódio. E para não ficar muito em minhas palavras, vou passar aqui a bola para a Cris para apresentar a nossa convidada especial de hoje. Então, pessoal, hoje quem está aqui conosco é uma amiga minha, a gente se conhece já há quase 20 anos, nós estávamos fazendo a conta ontem, inclusive, ontem no nosso jantar. Quem está aqui comigo hoje é a Ana Zambelli. A Ana, assim como eu, ela veio do segmento de óleo e gás, toda a sua história também muito voltada para essa indústria. Hoje ela é conselheira de grandes empresas, além de ser mentora de mulheres, para a gente poder trazer mais diversidade para os níveis gerenciais das empresas, principalmente do segmento de óleo e gás, onde nós trabalhamos juntas, fazendo também esse ativismo importante de você trazer essa diversidade cognitiva, essa diversidade de gênero para dentro das empresas de óleo e gás, que sofrem ainda muito com uma presença muito intensa masculina nos seus níveis de tomada de decisão. Então, Ana, seja super bem-vinda. Muito obrigada, querida, por você ter aceitado o nosso convite, onde a gente aqui trabalha, como eu te falei, né, conversando sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência, inspirando os nossos ouvintes. Ana, prazer em você estar aqui. Vamos começar, você se apresenta e fala um pouquinho da sua história para nós. Bom, primeiro, super obrigado, Cris, David, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, né? Acho que a iniciativa do podcast é fantástica, porque eu acho que a gente apresentando diversos pontos de vista, diversas histórias, né? Diversas formas de trabalhar com investidores, com o pessoal que está começando, né, na fundação de uma empresa nova, com conselheiros experientes e inexperientes, né, que a gente consegue, eu acho que, melhorar, né, todo o aspecto de governança e todo o aspecto de gestão das empresas, né? Então, é uma super honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha história. Eu sou engenheira mecânica por formação, eu me formei na UFRJ. Somos. Alguns anos atrás, a gente pula a parte de quantos anos, né? Nunca fala essa data certinha. E aí eu comecei a trabalhar na indústria de óleo e gás, né? E eu passei quase 22 anos da minha vida trabalhando na indústria de óleo e gás. Então, eu passei por 3 grandes empresas. Eu comecei na Schlumberger, saindo da faculdade como engenheira de campo, né? E com eles eu tive a oportunidade de trabalhar não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Então, eu trabalhei na África, trabalhei na Europa, trabalhei nos Estados Unidos. Tive várias funções e meu último trabalho com eles, eu era a presidente da Schlumberger no Brasil. Isso foi em 2007 até 2011. Eu fiquei com essa empresa 16 anos, né? E eu falo que é a empresa que fundou assim, muito dos meus conceitos de gestão e me impulsionou muito nessa direção de diversidade. Era uma empresa já que, por si só, tinha diversidade na raiz da empresa, né? Era uma empresa muito globalizada, que tinha mais de 100 nacionalidades trabalhando na empresa. Então, a gente até brincava que era incomum você ir para uma reunião onde tivesse 10 pessoas e não tivesse pelo menos 5 ou 6 nacionalidades diferentes. E eles fizeram isso no princípio de que essa mistura de nacionalidades
e a mistura de país onde eles trabalhavam mantinha consistência na forma da empresa prestar o serviço que ela fazia. Então, ela conseguia ter uma consistência no serviço prestado ao redor do mundo com essa questão da diversidade. E impulsionados pela diversidade de nacionalidade, que era uma necessidade do negócio, veio diversidade de gênero, de pensamento e de idade e de todos os outros aspectos de diversidade. Quando eu decidi sair da Schlumberger, foi uma decisão muito difícil, né? A minha primeira empresa, a minha primeira casa. Mas, enfim, eu estava com 16 anos de empresa, tinha morado em 12 lugares diferentes, então, uma mudança quase por ano, né? Estava com um filho pequeno, divorciada na época, meu filho estava com 4, 5 anos. E eu decidi que eu não tinha mais condição, naquele momento, de fazer novas mudanças para o exterior. E eu decidi sair, e aí foi quando eu me juntei à Transocean, que também foi uma outra super empresa na minha vida. Eu fiquei 4 anos trabalhando com a Transocean, 2 no Brasil e 2 já fora, né? Aí um pouco naquela dimensão de Brasil, né? Que o Brasil estava crescendo muito, né? Em 2011, 2012, e de repente, pum, colapsou o mercado de óleo e gás. Então, enfim, acabamos tendo que fazer uma reestruturação na empresa, né? E meu trabalho, que era América do Sul, nesse momento, acabou terminando. E aí eles me convidaram para ir para Houston. Eu ainda passei um tempo indo e voltando, né? Fazendo... Eu falava... muita gente fazia a ponte aérea Rio-São Paulo, eu fazia a ponte aérea Rio-Houston, né? Nossa. Então, era passei quase um ano fazendo isso, quando depois eu me mudei com a minha família definitivamente para Houston. Trabalhei com eles por 4 anos. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Dinamarca para o Grupo Maersk, né? Foi uma experiência também fantástica. E a minha mudança para a Maersk foi muito buscando um equilíbrio melhor de vida, né? Então, eu amava a minha profissão, mas como executiva, você conhece bem a história, a gente trabalha 12, 14, 16 horas por dia, a gente viaja, né? Morando fora do país, você viaja muito e aí você tem pouca estrutura para a sua família, né? Meu filho ainda era relativamente pequeno. E tinha uma perspectiva de que nos países nórdicos existe um equilíbrio de vida melhor, né? Acho que isso é uma realidade para eles, infelizmente não funcionou muito para mim. O mercado de óleo e gás é um mercado muito demandante, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, eu falava, acho que foi um mercado que, independente da localização, ele não se ajustava à localização, né? Ele continuava nessa demanda. Então, foi um pouco ilusório pensar que talvez na Dinamarca eu fosse ter esse equilíbrio um pouco melhor. Mas, enfim, foi uma experiência fantástica trabalhar com mais uma nacionalidade, mais uma empresa aí já de capital aberto e muito grande, mas com um viés forte de gestão familiar, né, da família Maersk. E então foi uma experiência muito legal, tanto para mim profissional quanto para minha família. Mas chegou um ponto que, de fato, esse equilíbrio realmente não conseguia que acontecesse, né? Então, a gente acabou optando por retornar ao Brasil. Meu filho, nessa época, estava com 11 anos para 12 anos. E aí foi quando eu decidi fazer minha primeira transição para conselho de administração. Não foi uma decisão assim muito elaborada, foi meio que as coisas foram meio que acontecendo. Eu estava vindo da Maersk de um cargo muito estratégico, então eu era Chief Commercial Strategy Officer para a Maersk. E como eles estavam fazendo uma transição de venda da parte de energia, separando a parte de energia e a parte marítima, que durante anos, né, era tudo consolidado dentro do grupo, como eles estavam fazendo essa separação, e eu participei da montagem dessa estratégia, eu tinha que ficar 1 ano afastada do mercado, especificamente de óleo e gás. E aí surgiu a oportunidade de ser conselheira de empresas. Eu já tinha sido... A primeira vez que eu fui conselheira consultiva da Alcoa em 2010, 2011, quando eu ainda estava na Schlumberger, né, como presidente da Schlumberger Brasil. E tinha sido uma experiência muito legal. Eu fui conselheira consultiva da Alcoa América Latina quase 3 anos. E aí, um pouco, né, em função dessa mudança, acabou meio que acontecendo essa transição para conselho de administração. Aí eu fui conselheira da Petrobras durante 2 anos, né, um mandato. Fui conselheira da Braskem também por um mandato durante 2 anos. Fui conselheira de uma empresa familiar no Espírito Santo, que é a VIX, né, que é do Grupo Águia Branca, né, da mesma família. E foram experiências assim fantásticas, né?
acho que parte da discussão ali era se já era o momento de eu ter feito essa transição ou não. E apareceu uma oportunidade incrível para mim também, nesse momento, que foi mudar de mercado, mudar radicalmente de mercado, que era uma coisa que eu já tinha pensado em fazer algumas vezes. Então, decidi ir para o mercado financeiro, trabalhei para a Brookfield, uma gestora, né, de ativos, canadense, enorme, e fui trabalhar com eles na parte realmente de... paralelo a investimentos, né, na parte de execução, o que eles chamavam de operações, business operations, que era você realmente ajudar na gestão das empresas que eram compradas pelo fundo, né? Então, trabalhei com eles 3 anos e meio, e aí foi um outro marco na minha carreira, quando eu decidi, no final de 22, que era o momento, de fato, de deixar de vez a vida executiva e fazer a transição completa para conselho de administração. Já estou quase há 1 ano de volta nessa jornada e hoje eu sou conselheira da Cidril, que é uma empresa de sondas marítimas, da DHT, que é uma empresa de transporte, né, marítimo, então de tankers, da BW Energy, que é uma empresa do grupo BW que foca na parte de exploração e produção, então bem focada em óleo e gás, e da Galp Energia, que é uma empresa originalmente de óleo e gás e que está numa super ascendente aí da transição energética, já com projetos enormes em renováveis, hidrogênio, HVO. Então, assim, um escopo grande aí entre energia, óleo e gás e logística, né? Então, isso mais ou menos resume aí um pouco a minha história. E fiz tudo isso rápido. Eu comecei com 5, entendeu? Então, ainda estou com 30. Não, essa transição, né? Falando um pouquinho de transição de carreira, né, Ana? É uma coisa muito importante, assim, mas você tem que ter maturidade para você poder fazer esse momento, né? Então, a Ana mesmo falou, né? O momento em que ela fez a primeira transição não era bem o momento para ela ainda estar madura para ser conselheira. Porque você muda muito a sua vida, né? Foi diferente para mim, por exemplo. Eu, quando tomei a decisão de não ser mais executiva, era não ser mais executiva mesmo. Então, era avançar para essa linha, né, de conselho e mudar completamente os... Porque a grande vantagem de você ser conselheira não é a flexibilidade do horário, não é a flexibilidade da agenda. É você estar contribuindo de uma forma diferente e você ser obrigado a estudar o tempo todo. Então, é uma troca muito justa que eu vejo, né? Você contribui com a sua experiência, você recebe por isso, mas, ao mesmo tempo, você tem um contato tão intenso com as pessoas que fazem parte do conselho, se for um bom conselho. Normalmente, você vai escolher um bom conselho para você atuar. E você é obrigado a se manter tão atualizado para você fazer as boas conexões e contribuir para o conselho, que é uma carreira muito boa. É muito legal ouvir a sua história. Tem vários turning points e tantos aprendizados que foram te levando para uma direção, para um lugar. Em qual momento que você percebeu, estou indo para um lugar onde eu gostaria de estar no futuro? Aonde você vai aprendendo, vai tomando decisões, mesmo muitas das decisões não são racionais ou são completamente intencionais no início da nossa carreira. No final, até um pouco mais, porque a gente já tem mais bagagem, mais experiência, a gente já consegue escolher melhor. Mas em qual momento foi que você olhou para a sua carreira, para a sua vida, olhou para aquela variável trabalhar 12, 14, 16 horas por dia e falou, o que eu não quero está muito claro, mas o que de fato eu quero no médio e longo prazo para a minha vida? Essa é uma pergunta super interessante. Eu não sei se eu já tive esse ponto, né? Às vezes eu me pergunto, meu filho fala muito isso, vamos ver quanto tempo vai durar essa segunda transição, né? E eu sempre fui muito motivada por aprender coisas novas, né? Eu falo assim, eu sou muito mais motivada pelo projeto, pela ideia, pelo que a gente está tentando fazer, né? Do que talvez pelo título, pelo cargo, pela função. Então, acho que quando eu fiz a minha primeira transição, né? Como eu falei, não foi uma coisa muito planejada, porque, enfim, eu tinha que ficar esse 1 ano
fora do mercado de óleo e gás, em função do meu acordo de saída com a Maersk, por todas as informações que eu tinha, enfim, né, que é uma coisa normal de você ter um não-compete por um período. A minha primeira intenção foi, vou dar um break e vou pegar meu ano sabático, né? Mas um ano sabático, com um filho em escola, né? E uma pessoa ainda assim, com tanta energia como eu tinha, acho que ainda tenho, né? Você acaba não conseguindo, você não consegue parar, né? Então, foram aparecendo oportunidades que você fala, pô, isso aqui é muito legal, esse projeto é muito interessante, né? Então, você é conselheira de uma empresa familiar, e depois apareceu, né, a oportunidade incrível de ser conselheira da Petrobras, que é uma empresa, a maior empresa do país, né? A gente estava falando um pouquinho disso ontem. Era um salário ruim, né? Era uma demanda física, mental, né? E de carga horária gigante, né? Muitas vezes, né, eu tinha questionamentos de amigos que me falavam, por que você está fazendo isso? Né? Eu falava, tinha um que é meio patriótico ali, poxa, a maior empresa do país, é o que eu sei fazer, é o meu background, eu tenho que ajudar, né? É uma obrigação quase cívica, né, de participar disso aqui e de ajudar nessa transição. A empresa estava passando por um momento muito difícil, tinha acabado a Lava Jato, né? A empresa, assim, com uma reputação horrorosa no mercado nacional e internacional, e a gente sabendo que é uma super empresa, então, né, você, né, participar daquilo ali. Então, eu acho que os projetos foram meio que me motivando a fazer essas trocas, né? Quando a Brookfield me convidou, eu não pensei muito assim, poxa, estou voltando a ser executiva e vou deixar de ser conselheira. O projeto com a Brookfield era muito interessante. E uma boa parte do que eu fazia, né, no meu dia a dia já era muito com a função de conselheira. Então, eu era conselheira das empresas do fundo, eu ajudava a montar os times de CEO. A diferença é que, ao invés de eu estar podendo trabalhar para várias empresas que eu escolhi, digamos assim, para ser conselheira, eu estava trabalhando para as empresas que, né, o meu empregador principal escolheu para mim, para eu participar dos conselhos e eu ajudar a montar as equipes. Então, acho que também tinha já muito desse QI, desse aprendizado, né? Então, acho que por isso que foi um trabalho assim que me encantou, mais do que essa questão de voltar a ser executiva, né? Hoje, se eu parar e pensar, eu falo assim, não, provavelmente eu não volto, mas eu já não falo mais, jamais voltarei, né, a uma função executiva. Eu acho que a função executiva, ela demanda muito, né, de você fisicamente, emocionalmente, mas, assim, eu acho que, a depender do projeto, eu acho que é sempre considerações que você fala assim, não dá para eliminar, né? Mas eu curto muito e acho que tenho uma paixão especial por essa questão de realmente estar nessa função que você falou, Cris, de estar ajudando, de estar sentindo que a sua contribuição tem um peso grande e que você está contribuindo no que é melhor, né? E aí, hoje, eu acho que talvez seja mais difícil voltar a ser executiva porque eu me vejo contribuindo muito mais, né, e sendo muito mais efetiva na minha contribuição como conselheira do que eu consigo me ver como executiva. Não quer dizer que, se tiver um projeto que, de repente, né, a minha contribuição ali possa ser muito importante ou muito maior, eu não cogitaria. Então, acho que foi menos por uma questão de estilo de vida. Claro que sempre você combina, e esse balanço, eu acho que você passa a vida inteira buscando, né? Qual é o momento de você fazer a transição, qual é o momento de você desacelerar. Eu acho que é porque, na verdade, eu não consegui desacelerar, né? Eu estou como conselheira de empresa, mas 4 empresas internacionais que me demandam muita viagem e tal. Então, eu ainda não senti essa sensação de desacelerar. Eu senti uma sensação de troca, né? Eu troquei um tipo de, talvez, uma aceleração mais brusca, né? Meio que acelere e para, que eu acho que é a vida executiva, para uma aceleração meio que contínua, num ritmo mais constante. Então, não sei ainda se eu consegui fazer essa transição. Eu acho que uma vantagem que traz com você ser conselheira não é que você desacelera totalmente, mas você passa a ser mais dono da sua agenda. Isso eu não tenho dúvida. Isso sim, é verdade. E isso é uma vantagem absurda de quando você é executivo, você não é dono da sua agenda. O presidente é dono da sua agenda. O diretor é dono da sua agenda. Entendeu? Então, assim, você é obrigado a estar em determinados lugares. Como conselheiro eu também sou obrigado, claro, mas eu tenho uma agenda de conselho que desde o início do ano eu sei qual vai ser. E ali dentro daquilo eu vou encaixando as outras coisas que eu tenho interesse de fazer. Seja uma viagem, seja um curso, né? Você consegue encaixar ali. Então, você é mais dono da agenda, isso é muito saudável. É um pouco mais programado, né? Eu acho que você consegue programar um pouco melhor do que a sua agenda como executivo.
Dito isso, acho que assim, também tem uma coisa que eu sempre falo que pesa muito quando você é conselheiro, que é o momento que a empresa que você é conselheiro está, né? Então, eu acho que essa questão da agenda e do tempo um pouco mais controlado e desse controle que você tem, né, ou de um equilíbrio melhor da sua vida como um todo, né, a parte profissional e a parte pessoal, eu acho que vem dessa escolha das empresas onde você está, né? Então, assim, eu já tive empresas, né? E falando um pouquinho da história da Petrobras, era uma empresa que estava ainda saindo de uma crise muito grande. Então, as agendas eram relativamente controladas, sim, mas eram muito intensas, né? Eu me lembro que o primeiro ano no Conselho da Petrobras, a gente teve 52 reuniões, né? Para conselho de administração, isso Uma por semana, quase. Uma por semana, é uma coisa que você Sim, fala. se a empresa está em crise, o conselho é muito demandado. Muito. Então, eu acho que, assim, imagino, né? Não vivi de perto a crise, por exemplo, da Vale, mas, assim, acontece uma situação desastrosa, catastrófica, como aconteceu com a Vale. Enfim, vira de cabeça para baixo a agenda não só dos conselheiros, mas dos executivos, enfim, acho que aí você perde um pouco esse momento. Mas, no geral, né, se a empresa não estiver passando por uma crise grande ou por algum processo de M&A né, mais agressivo, ou de venda, ou de compra, ou de crescimento, a tendência é que seja uma agenda mais controlada, né? Com certeza. Nós tivemos uma aula com a Sandra Guerra, que estava no Conselho da Vale, no momento da crise, e ela disse que foi bem intenso. E o papel do Conselho ali na orientação para a diretoria executiva, o centro que se refere à comunicação, é fundamental. E o nível de intensidade que exige dos conselheiros, dos advisors, a gente fala pouco sobre isso. As pessoas não entendem muito essa dinâmica, o nível de cobrança, exigência, exposição, risco, decisões ali que podem mudar o contexto da organização e das pessoas que trabalham, da sociedade. Como que você tem percebido essa maturidade das empresas para lidar com isso hoje? Eu acho que você tem uma gama, né, de empresas, desde as que estão super pouco maduras, que não entendem qual é o papel do conselheiro de administração, até aquelas em que tem uma governança bem redondinha, né, e que o conselheiro é demandado quase que na medida perfeita ali, né? Certa no que ele precisa participar e no que ele não precisa. Que eu acho que são duas coisas importantes. O que o conselheiro de fato precisa participar e o que ele não precisa. O que não é decisão do conselho de administração. E eu acho que a maior parte das empresas, na verdade, está no meio desses dois extremos, né? E tentando achar esse equilíbrio da onde você envolve e da onde você não envolve os seus conselheiros. Na teoria é muito fácil. Você fala, o conselheiro se envolve em tudo que é estratégico e tudo que é olhar a longo prazo, né? Tudo que você está alinhando com seus investidores, né? Para o futuro da empresa. Mas, na prática, aonde termina o presente é onde começa o futuro, né? E essa transição, ela é uma linha que ela é móvel, né? Ela está se mexendo o tempo todo. Ela depende muito, como eu falei, acho que não só da maturidade da empresa, mas da maturidade do time que você tem. E, às vezes, você tem times que, em princípio, são muito maduros, mas que já estão lá há muito tempo. Então, também exige uma dinâmica diferente dos conselheiros de participar, que é o questionamento, né? Que é como é que você deixa a sua estrutura. A sua estrutura de empresa tem que ser sólida, firme, mas ela não pode ser estática, né? No momento em que você deixa os seus executivos muito confortáveis onde eles estão, a empresa para de crescer, para de olhar para a inovação, para de se atualizar, para de fazer uma boa gestão, para de ser atrativa para a geração nova que está chegando, né? Então, acho que você não deixar isso ficar estagnado ali no presente, né? E ficar só olhando também para um futuro que está muito distante, não pode acontecer, né? Então, acho que o papel do conselheiro é ajudar nessa transição, né? Da onde você sai para o presente e se engaja no futuro. E eu acho que uma das coisas que é fundamental
nas empresas para que essa transição seja bem feita e seja feita adequadamente para cada empresa, é que os conselheiros, de fato, participem mais do que a reunião, né? As pessoas falam assim, mas só tem reunião a cada 3 meses. Alguns conselhos que eu estou, que são conselhos internacionais, as reuniões são a cada 3 meses. Mas não é uma coisa mágica que você desaparece por 3 meses e você volta magicamente para a reunião, você faz a reunião, você assina um monte de coisa, você aprova e você vai embora. O trabalho é contínuo, né? Então, você está se atualizando no que está acontecendo com a empresa, você está em contato com os outros conselheiros, com o management team da empresa naquele período, com o mercado em que aquela empresa está atuando, né? E mais, com os outros stakeholders que estão em volta, seja investidores, né, seja funcionários da empresa, e até participando no conhecimento mais profundo da empresa. Então, uma das coisas que eu acho fundamental para qualquer conselheiro é conhecer o negócio da empresa. Você não precisa vir daquele mercado, e eu acho que existe uma vantagem muito grande de ter um conselho de administração diverso, onde você tem expert daquele mercado e você tem outros conselheiros que não vêm daquele mercado, que é onde eu acho que junta, né, as melhores ideias ali, que faz você pensar fora do status quo daquele mercado, mas conhecer, então, visitar as operações, né, visitar uma fábrica, visitar o escritório, conhecer as pessoas, conhecer a cultura da empresa para a qual você tá trabalhando, né, para você poder ser muito mais efetivo nessa transição, né, de como a gente sai do presente que a gente está para o futuro que a gente deseja. É isso mesmo, eu concordo com você. Essa diversidade cognitiva, ela é muito saudável nos conselhos. Nesse novo caderno de boas práticas do IBGC, isso ficou bem claro. Que para você montar um bom conselho, além de você buscar fazer com que esse conselho, cujas competências falem com onde você quer chegar na empresa, né? Então, a minha empresa está aqui, eu acho que o planejamento estratégico dela chega aqui, e aqui está bom. Que disciplinas aqui são importantes para que eu possa ter esse conselho que vai me ajudar a chegar lá? Então, essa é uma boa prática. E, além disso, você buscar a diversidade regional, racial, de gênero, de disciplina, de forma que você tenha essa coisa, né? Então, a maioria dos conselhos que a gente vê, ainda, infelizmente, muitos deles são muito homogêneos, muito pasteurizados. Todo mundo pensa mais ou menos igual. Eu estou num conselho também de uma empresa internacional que é um espetáculo. Você tem gente de tudo que é lugar do mundo. Você tem gente da Ásia, tem gente da Índia e tem gente dos Estados Unidos. Você tem mulher e tem homem. Então, disciplinas totalmente diferentes. Eu sou a única que entende da indústria de óleo e gás, embora essa empresa trabalhe para a indústria de óleo e gás, né? Então, assim, tem Brasil, tem Índia, tem Ásia e tem Estados Unidos. Então, isso traz uma potência para o conselho muito interessante. E eu acho que a maturidade dos conselhos das empresas no Brasil vem caminhando para essa diversidade e também para você ter mais conselheiros independentes. Eu também tenho percebido isso. Então, uma coisa que talvez você possa até falar melhor do que eu, né? As empresas familiares no Brasil são a maioria, obviamente, né? Esse país, das empresas, mais de 70% das empresas no país são familiares. E essas empresas familiares têm assim, caminhado para uma robustez muito interessante da sua governança, trazendo conselheiros independentes para participarem, justamente buscando também essa coisa assim, bom, vamos trazer gente que pense diferente, que tenha coragem de falar para nós, né, família aqui, que a gente pode atuar de forma diferente, né? O Brasil é feito de empresas familiares, né? Pequenas, médias e grandes, né? Isso. E a grande maior parte dessas empresas muito bem sucedida e muito bem estruturada, né? Eu participei já do conselho de algumas empresas familiares e aí muita gente perguntava, você vai ajudar eles a profissionalizar? Eu falei, profissionais eles já são há muito tempo, né? Eles não precisam de mim para se tornarem profissionais. Essas empresas já são profissionais, né? O que elas tinham é uma governança diferente. Elas tinham uma forma de estruturar a empresa que vinha desse conceito da gestão familiar, né? E eu acho que institutos como o IBGC e outras grandes práticas que a gente tem de governança corporativa no mundo, né, começaram a se juntar e botar essas práticas todas juntas para ajudar não só as empresas familiares, mas também grandes empresas, grandes multinacionais, a estruturar uma governança que seja menos
a respeito ou feita por quem está ali naquela gestão e muito mais dessas boas práticas, né? Você pega grandes empresas tipo a Siemens, né? Também melhorou muito a gestão de governança corporativa e já era um corporation há muitos anos, né? Mas por quê? Porque sai um pouco desse formato só, né, do país e da cultura em que aquela empresa foi criada e passa a ter uma visão mais internacionalizada do que é governança corporativa, né? Como que a gente estrutura a governança corporativa. E eu falo assim, que é uma gama também. A governança corporativa é um negócio gigante e você tem que ajustar dentro da realidade do mundo da sua empresa. Você não pode pegar uma gestão... né, de uma empresa de pequeno ou médio porte familiar e falar, olha, eu vou ter a mesma gestão Não, de jeito que tem nenhum. uma Siemens, que tem uma grande corporação, né? E quando a gente fala de diversidade, né, nos conselhos, é muito isso, essa diversidade de pensamento. O que você está querendo não é a Índia ou o Brasil ou os Estados Unidos. Quando você põe essa mistura na sala, você trouxe experiências de mercados que são diferentes, em que o consumo é diferente, em que a renda per capita é diferente, em que a cultura é diferente. Então, você consegue colocar numa mesma sala todas essas culturas, todas essas formas diferentes de ver o mercado e, principalmente, quando você tem uma empresa, né, que ela atua em vários mercados, e eu acho que o mundo está cada vez mais globalizado, então, uma empresa pequena hoje está vendendo para milhares de partes do mundo, quanto mais ela entende, né, o consumidor do outro lado, o interlocutor que ela vai ter do outro lado, qualquer stakeholder que ela tem, até que seja logística, né? Ontem a gente estava falando um pouco sobre a complexidade que se tornou logística. Você tendo essa experiência dentro do Conselho de Administração, você ajuda muito mais nessa questão da estruturação, da estratégia que a empresa tem que ter, né? Logística se tornou... talvez a prioridade número 1, número 2 da grande maior parte das empresas, né? Do produto mais simples que você pode transportar, que é uma camiseta de malha, que, né, não tem a questão de amassar, de dobrar, ocupa pouco espaço, até, né, você receber flores em casa, né? Por um transporte... logístico mais complexo, que não veio da lojinha, né, da esquina, veio, de fato, via correio e tal. Como é que você faz essa mercadoria chegar ao seu consumidor, né, sem amassar, sem danificar, né, em boas condições? Então, se você tem um fornecedor que está, sei lá, 4, 5 horas de São Paulo para fornecer alguma coisa para São Paulo, que tem que chegar em São Paulo com qualidade, né, e que é perecível nesse prazo, como é que você faz isso? Então, a logística se torna né, crucial. Então, acho que parte do trabalho de governança corporativa é você entender quais são os pilares que são mais relevantes para a sua empresa e como é que você vai fazendo ela dentro dessa estrutura de governança, né, ir crescendo e se fortalecendo naqueles pilares, né? E aí começam com coisas bem básicas, que quando você fala não só de empresas familiares, mas de grandes corporações, que é a transparência, né? A relação entre a gerência, o management team e os conselheiros, uma relação que tem que ser desenvolvida na base de confiança, de transparência e de verdade absoluta, independente de quais sejam os problemas, né? Depois você entra em esferas muito claras, que eu falo, tem muitas coisas que são... Eu falo, a linha entre o presente e o futuro vai andando, né? Mas tem umas linhas que são muito claras, e a ética é uma delas, né? Não tem... As pessoas falam assim, mas tem aqui um pouco de gray area. Eu falo, não tem gray area. Você está do lado branco ou você está do lado negro da força, digamos assim, né? Não tem como você estar... né? A gente via isso no Star Wars, né? Você está do lado de cá ou você está do lado de lá. Você está na água ou você está na terra. Não tem como falar, eu estou entre a água e a terra. Um pé na água, um pé na terra. Então, eu acho que tem alguns princípios que são muito fortes e esses têm que estar presentes, independente da maturidade da empresa, independente do tamanho da empresa, independente do tipo de empresa, familiar, não familiar, corporativa, pública, capital aberto, capital fechado, e que se não está ali, aí você não tem governança nenhuma, né? Aí você tem um bando de gente... tocando um negócio e seja o que Deus quiser, né? E aqui a gente trata muito disso no nosso curso de advisors, muito. Porque a gente diz o seguinte, a governança não vai resolver todos os problemas. Ela vai impedir muita coisa, uma boa governança.
Mas essa parte cultural, que é a parte da transparência, da ética, da moral, isso aí não tem governança que dê jeito nisso. Isso aí é o CEO, que desde o início, o founder, que desde o início ele vai colocar as regras de comportamento e as regras para todos assim, aqui a gente atua desta maneira. Então, essa gestão cultural, ela nasce desde o início com a cabeça do founder. É ele que vai tocar o bumbo para que isso aconteça. E é ele que vai montar uma governança tal que faça sentido com essa cultura que ele quer ter na empresa dele. Agora, se ele é um cara mau caráter desde o início, ele vai fazer uma governança bonita, vai botar lá um conselho, ele vai botar comitê de auditoria, ele vai botar tudo e a empresa dele vai fazer merda. É o que vai acontecer. O cara vai curto-circuitar a própria governança que ele montou. E ele vai ensinar os empregados dele a curto-circuitarem essa governança. E acho que aí o conselho de administração, né, quando as pessoas são sérias, né, no que elas estão fazendo, tem uma obrigação de estar sempre muito vigilante a isso. Vigilante, né? Isso. Eu acho que... Outro dia teve um colega que virou CEO de uma empresa, ele estava me perguntando, falou, Ana, mas o que eu tenho que me preocupar? Né? E falando de algumas complexidades que estavam acontecendo no conselho da empresa dele, e perguntando um pouco de como é que era essa questão, né, da legislação brasileira com relação às responsabilidades de um conselheiro de administração. Eu falo, a legislação brasileira é uma legislação muito dura, inclusive comparada com a maior parte das legislações do mundo. Né? Aqui, o conselheiro de administração ele vai ser processado, ele vai ser questionado antes da empresa ser questionada, antes da empresa ser processada. Em muitos países é o contrário, você começa pela empresa e vai terminar nos responsáveis por aquela empresa. No Brasil é o contrário, você só consegue pegar a empresa com responsabilidade, né? Tornar a empresa responsável, uma vez que você responsabilizou primeiro quem eram os administradores da empresa. Então, a lei no Brasil... Primeiro vem os executivos, né? Os executivos, depois os conselheiros. Isso. E aí, depois, você consegue falar, bom, então a empresa é culpada ou não culpada, né, nesses aspectos. Então, a legislação brasileira ela é muito mais dura, né? Mas ela não requer que os conselheiros sempre tomem as decisões corretas, né? Porque é muito relativo isso. O que é uma decisão correta, né? Não, ela não te obriga... ela não vai te julgar pela decisão que você tomou. Pelo resultado da sua decisão. Pelo resultado, né, da decisão. No sentido do resultado financeiro daquela decisão, mas ela vai te julgar se você... Para chegar naquela decisão e aqueles resultados, você foi diligente. E se você fez o seu dever, né? Se você teve, né? Você fez realmente o seu dever de conselheiro, né? Que é o duty of care, né? Eu acho que é difícil a expressão em português ser tão mas é isso mesmo, forte, né? Como é em inglês, mas é o the duty of care. E como conselheiro, a sua responsabilidade é toda decisão que você vai tomar, que ela seja bem fundamentada, que ela tenha sido bem estudada, que você tenha checado a veracidade, né, dessas informações que você tem, que você tenha feito as perguntas que levem todos que estão ali, né, a pensar... Todos que estão ali, essa parte é muito importante. Todos que estão ali a pensar nas consequências daquelas decisões, para que você, de fato, valide que você foi responsável, né, no seu duty of care daquela decisão. Agora, claro, depois aquela decisão vai ter consequências, muitas vezes, que estão dentro do controle da empresa, outras que não, tem questões de mercado, né, de um lado para o outro. A gente está passando agora um momento no Brasil difícil, né, com essa flutuação absurda, com esse crescimento do dólar que foi inesperado. Então, decisões que foram tomadas por conselhos de administrações ano passado, né, considerando projeções de $1 a 5, estão furadas, né? E as consequências para várias empresas podem estar sendo desastrosas, catastróficas, né? Então, você vai ser responsabilizado por isso? Não, você vai ser responsabilizado se você não questionou qual que seria o dólar, se você não questionou quais eram as provisões, se você só olhou... os riscos, se você só olhou uma provisão, você não olhou várias, se você também não questionou qual era a margem que a sua empresa tinha para essas flutuações não previstas de dólar, né? Agora, você tem como prever se vai chegar a 6 ou 7? Não, você não tem bola de cristal. Mas o que a CVM quer, o que o governo quer, o que a legislação exige de você como conselheiro,
é que você tenha feito essas perguntas. E aí, quando você tem gestores, né, que não estão fazendo as coisas corretas, é dever do Conselho de Administração estar fazendo questionamentos suficientes e profundos para que, pelo menos, essas coisas comecem a vir à tona. Eu acho que agora tem uma discussão grande aí em torno das lojas americanas, né? Perguntando até onde vai a responsabilidade do Conselho de Administração. O Conselho de Administração sabia ou não sabia? É claro que de fora é muito fácil você julgar, né? Sem estar lá, sem conhecer os fatos a fundo, eu falo, é impossível você saber. Mas tem algumas coisas que o Conselho de Administração tem a obrigação de perguntar, de questionar, assim como os auditores, para tentar descobrir esse tipo de atitudes errôneas, de fraude, né, que possam estar acontecendo. Eles fizeram? Não sei, acho que as investigações vão poder comprovar. Mas tem várias coisas ali que deveriam ter sido feitas para você, pelo menos, se certificar de que a empresa está sendo gerida de uma forma correta, de uma forma transparente. Principalmente uma empresa como a Americanas, que era uma empresa de capital aberto, né, pública. Mas, de novo, o que você pode fazer? Você é conselheiro da Americanas. Uma preocupação que o conselheiro tem que sempre ter, assim, tá bom, qual é a cultura dessa empresa? Você não pode aceitar ser conselheiro de uma empresa sem saber fazer o teu mínimo de background check naquela empresa antes de você aceitar que eu quero isso. E uma das coisas que você pode fazer é conversar com quem já foi conselheiro, saber quem são os conselheiros que estão lá, qual é o antecedente desses conselheiros e entender um pouquinho da formação daquela empresa. Ali você já sabe onde é que você está pisando. Os conselheiros americanos sabiam da cultura das lojas americanas? Talvez soubessem e estavam se arriscando. As lojas americanas tinham toda uma governança exemplar? Tinha comitê de auditoria, tinha conselho, tinha conselheiro independente, tinha tudo isso. Mas, de novo, a depender da cultura da empresa, não tem governança que dê jeito para que você possa impedir os maus feitos. E numa dessas, ou o conselho está ciente ou não está. Ele pode não estar. E pode ser que nenhum conselheiro ali daquela empresa soubesse desse. Mas eu te garanto, mas é quase impossível que um conselheiro não saiba o tipo de cultura que está dentro daquela empresa. Porque se ele não sabe, é porque ele não está indo no chão de fábrica, não está indo conversar, não está indo visitar, não está conversando com outras pessoas. Porque me explica o seguinte, como é que um presidente chega e semanas depois já sabe que está tudo errado lá dentro? E como é que um conselho que está lá há anos não sabe que tem alguma coisa errada naquela cultura ali? Entendeu? Então, assim, esse dever de diligência do conselho é importante também. Ele se medir a temperatura. Como é que essa empresa está agindo? Como é que esses empregados estão se sentindo? Eu, toda vez que eu vou visitar, vou lá fazer a minha reunião nessa empresa lá nos Estados Unidos, eu sempre converso com o CEO e falo assim, vem cá, podemos dar uma volta? Posso conversar com a sua diretora de pesquisa e desenvolvimento? Posso conversar com o seu diretor operacional? Eu pergunto para ele, porque eu também não posso invadir dessa maneira. Aí ele falou, não pode. Aí você vai lá conversar tete a tete com aquele cara, com aquela pessoa. Isso te dá a temperatura de onde você está. Isso é muito importante. Então, um conselheiro que não faz isso, é o que a Ana falou. Você fica lá, assim, voando e aparece a cada 3 meses... Só analisando os relatórios que recebem. Te garanto que não vai dar certo. As 2, 3 folhinhas ali de um relatório dos últimos 30 dias. Ou seja, você não consegue ter temperatura e pressão. E que é o que a gente conversa, Ana, na nosso curso de advisor. Porque o advisor de startup é o que o David fala, é quase um pai do founder. Ele leva muito mais para a relação pessoal dos problemas que ele enfrenta com o time, com a família, com os investidores. Mas falta elementos de gestão, de controle, de processo, de método, de governança. Qual que é o maior desafio hoje? Esses estágios de maturidade. A gente vem percebendo que o Brasil vem evoluindo muito. Sim. A Ana, ela explicou muito bem, né? A linha do presente e do futuro, ela vai caminhando cada vez mais, ficando mais madura, mais sênior. Algumas premissas que hoje são óbvias, há 15 anos atrás não eram, para algumas empresas. E vai se tornando, por default,
algumas premissas que agora passam a ser parte da organização e da sociedade. A sociedade passa a exigir mais, ficar mais compliance com os processos. Mas é muito difícil, e eu queria te ouvir um pouquinho, Ana. A gente falou muito aqui de organizações que têm esse nível de maturidade, de governança, de controle mais refinado. Olha para isso todos os dias, tem conselho instituído. Mas quando a gente olha para a foto dos 70% das empresas do Brasil, principalmente, isso ainda é utópico. Isso ainda é muito distante. Como que você tem percebido essa evolução para as pequenas e médias empresas? E a gente vem lidando com isso aqui nas nossas imersões do curso de Advisor, do Founders, dos investidores VC, essa busca por parte dessas empresas de querer saber um pouco mais. Como que eu começo da forma certa? Como que eu desenvolvo da forma certa para não chegar lá na frente e estar tão distante do mundo ideal? Eu acho que assim, algumas empresas, né, dessas empresas menores e que estão começando, né, se eu pudesse deixar um aconselhamento aqui, acho que a primeira coisa que você tem que olhar e falar o que eu estou querendo do meu conselho de administração. Acho que tem que ter esse entendimento, né? Eu já tive empresas que me procuraram, familiares, e falaram, porque a gente está fazendo a transição, né, entre, assim, nova geração, e a gente quer conselheiros independentes. Aí eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço assim, o que você quer de um conselheiro independente? Qual é o tipo de conselheiro independente que você está buscando? Porque eu acho que existe uma percepção, às vezes um pouco errônea, de que o conselheiro independente ele vai chegar ali com todas as soluções, né? E eu falo para as empresas, principalmente as que estão no começo dessa jornada, as respostas estão com vocês. Os conselheiros estão ali para ajudar você a encontrar essas respostas, né? Eu falei, um conselheiro que falar para você que está chegando aqui, que ele já sabe, que ele conhece, que ele vai resolver seus problemas, já está contratando o conselheiro errado, né? Porque o trabalho do conselheiro é descobrir ou ajudar junto com os gestores, e aí podem ser os fundadores, né, ou os gestores da empresa familiar, aonde estão os pontos fortes, aonde estão os pontos de fraqueza, para aí sim começar a desenhar essa estrutura, né, que você quer. Então, uma empresa estava conversando comigo nessa questão da transição, né? Eu falei, qual é a ajuda que você precisa? Já existe uma definição de como vai ser feita essa transição? Então, já foi escolhido quem substitui o fundador, né? E você quer uma ajuda no processo de transição? Ou vocês estão abertos a que a gente olhe a família, que a gente olhe quem trabalha na empresa hoje e ajude vocês a desenharem e preparar esse gestor? Então, acho que assim, entender o que a empresa está buscando, né, é fundamental. Então, se você pega um fundador, né, e ele tem muito claramente para onde ele quer direcionar aquela empresa e ele precisa de formas de chegar naquele caminho, ele vai buscar um tipo de conselheiro, né? Talvez com mais experiência naquele mercado, talvez com mais realmente experiência de gestão naquele mercado, provavelmente um ex-executivo, né, que trabalha em mercados ou iguais ao que ele está, ou muito similares. Se ele ainda está num começo de jornada que eu ainda não consegui desenhar a minha estratégia, o tipo de conselheiro que ele precisa é outro. Então, aí um conselho mais diverso, com pessoas que venham de mercados diferentes, que ajudem ele ou ela a montar essa estratégia, aí já é um outro direcionamento. Então, quando alguém me pergunta, fala, eu queria que você tivesse no meu conselho de administração, eu falo assim, deixa eu entender o que você precisa para eu te dizer se eu sou a melhor conselheira, né? Quando eu trabalhei para a Brookfield, uma das coisas que a gente discutia muito internamente, né? A empresa comprava, o fundo compra empresas, né? E a primeira coisa que normalmente um fundo faz é compra empresa e troca todo mundo, né? E eu falava muito isso no processo de diligência. Uma das fases mais importantes, existe a diligência financeira, ok, você faz, eu falo, mas fazer um plano financeiro, com todo respeito aos financistas, é relativamente fácil. O Excel aceita qualquer coisa. O PowerPoint também, fica tudo lindo, né? Mas como que eu vou executar isso aqui? Então, no meu processo de diligência, eu falava, bom, você desenhou aqui o que você acha que financeiramente vai fazer sentido para a empresa. Agora, vamos olhar na prática. Como que a empresa roda hoje?
quem são as pessoas que estão na empresa, qual é a estrutura que a empresa tem, para ver se na prática a gente consegue fazer essa transição e o que a gente precisa para fazer essa transição. E mais importante do que fazer essa transição e conseguir chegar, o tempo que você está falando no investimento, né, e nessa mudança que você quer atingir, nesse crescimento, ele é factível. Eu acho que 80% das empresas hoje, né, que começam menores ou empresas familiares e que são adquiridas por fundo, ou têm investidores externos que chegam ali para fazer contribuição, erram no timing. Não é no plano, erram no timing que aquele plano pode ou não pode ser executado. E quando você erra nesse plano, você acaba causando vários estresses ali e muitas vezes o plano não dá certo, mas quando você vai analisar profundamente, não foram as ações, foi o timing. E aí sim, por causa do timing estar errado, né, as ações vão todas sendo meio que atropeladas e aí o seu plano vira um fiasco completo. Então, acho que esse processo de diligência inicial, seja para você fazer o investimento, seja para você entrar num conselho de administração, seja para você ajudar a montar um conselho de administração para uma empresa, é fundamental. O que essa empresa precisa? Quais são os primeiros passos? E aí as coisas se tornam um pouco dinâmicas. Eu falo muito que, assim, eu acho que um dos grandes erros de grandes corporações durante muito tempo, que eu acho que tem mudado mais aceleradamente com empresas menores, quem te trouxe até aqui não vai te levar lá na frente, né? As ações que te trouxeram até esse momento, que foram muito bem sucedidas, não são as mesmas ações que vai fazer essa empresa continuar crescendo e ser um grande sucesso. Assim como as pessoas têm perfis diferentes, né? Eu falava isso muito quando a gente fazia uma aquisição do fundo, eu falava, às vezes eu estou contratando um CEO para aquele começo ali, que é para fazer a transição da aquisição familiar para uma empresa de gestão de fundo, que são gestões diferentes. Não tem nada errado com a gestão familiar, não tem nada errado com a gestão de fundo, são apenas diferentes. Então, você contrata um CEO que faz essa transição. Esse é o mesmo CEO que vai fazer, se a empresa precisar agora de um crescimento muito rápido, talvez não. Esse é o mesmo CEO, talvez, que se essa empresa for passar por um período muito grande de estagnação de crescimento, e aí é muito mais de equilíbrio da empresa, não. Então, eu falo, o CEO que faz uma transição, ou que vai levar uma empresa para fazer um IPO, né, e que vai ser muito bem recebido no mercado e que vai conseguir falar com os investidores, não necessariamente é o CEO que fez a empresa crescer, né? Eu falo, quando você tem, por exemplo, uma crise, né, as pessoas têm muito medo de crise. Eu falo, preparar CEOs e gestores para a crise é super importante. Mas, muitas vezes, quando você está naquela crise, você tem que saber, e eu acho que essa é uma das grandes funções do Conselho de Administração, reconhecer, esse é o CEO que vai tirar a empresa dessa crise? Ou a gente precisa ser afastado e ser colocado outro. Isso não é uma punição, né? As pessoas são diferentes. Eu me lembro que, quando eu trabalhei na Schlumberger, um dos meus primeiros chefes, depois de anos, né, acompanhando a minha carreira e tal, uma vez ele me falou um negócio que eu demorei a entender, né, no começo, assim, eu já tive uns 10 anos trabalhando na Schlumberger, e ele foi meu primeiro chefe, e ele falava, eu falava assim, mas eu estou um pouco cansada de toda hora essa mudança, né? E ele falava, sabe por que eles te mudam tanto? Porque você reage muito bem à mudança, você é muito efetiva, você chega, o barco está náufrago, ninguém sabe, cada um corre para um lado, você rapidamente junta os pedaços. Só que quando você coloca tudo no lugar e o negócio está funcionando igual um reloginho, você senta e relaxa. E aí você relaxa demais. E aí você deixa de ser tão boa quanto você é. E eu falava, não, mas ninguém quer viver em crise, né? Eu falava, não quero viver em crise, eu não quero ficar toda hora pegando, né, essas rabudas, né, que o barco está afundando, joga ela lá. Mas ele falou, mas você é muito boa nisso. E a gente consegue tirar o seu melhor nesse momento. E, de fato, eu comecei a observar, claro que com a maturidade você vai aprendendo a equilibrar um pouco essas coisas, mas eu, de fato, era muito mais efetiva, muito mais capacitada para pegar gestões difíceis, complicadas, situações que estava quebrado para consertar. E se você me desse uma coisa que estava redondinha, aquilo não trazia de mim o meu melhor, porque não me motivava. Então, as pessoas têm perfis diferentes. E eu acho que um das grandes
importâncias quando você está falando, né, dos advisors que querem ser advisor, entender a empresa que você está tentando ser advisor, que você vai ser conselheiro, que te chamou para participar dessa jornada com eles, o que eles precisam. E é você o perfil que eles precisam. Então, várias vezes, e a gente troca muita figurinha de quem que a gente indica para conselhos, que conselho de administração ainda é uma mistura. Tem tido bastante participação dos headhunters de mercado, que a gente acha muito saudável, porque eu acho que dá a oportunidade de abrir um leque e de trazer pessoas novas que não estavam no radar. Mas ainda tem muita indicação, né? Ou direta para os conselhos, ou até mesmo headhunters buscando outros conselheiros para pegar a indicação de quem seria conselheiros adequados para a empresa XYZ. E várias vezes que vieram conversar comigo para alguma empresa e que começam a me contar um momento da empresa, o que eles estão vivendo, eu falo, putz, super legal. Mas essa aqui, a melhor conselheira não sou eu. Deixa eu te dar 2 ou 3 nomes de pessoas que eu acho que seriam fantásticas, né? Você comentou da Sandra, a gente foi conselheira junto na VIX Logística. A Sandra é uma pessoa excepcional em governança. Então, muitas empresas, se estão precisando de uma estruturação de governança, talvez o perfil dela seja muito adequado. Mas, ao mesmo tempo, né, se você talvez tiver num nível de governança talvez já bem mais sofisticado, esse é o perfil de conselheiro que você quer, né? Então, acho que é um pouco isso. Acho que o trabalho com as empresas menores é muito nesse entendimento, nesse conhecimento, né? Quem é essa empresa, qual é o DNA dessa empresa, qual é a cultura dessa empresa, quais são essas primeiras necessidades. E aí eu acho que tem que vir uma coragem, que eu acho que tem que vir dos dois lados, tanto do management team quanto dos conselhos, que é não estagnar, né? Você tem que estar olhando para dentro de um conselho que você esteja todo o tempo perguntando assim, eu sou a conselheira adequada? E por que eu sou adequado para estar aqui? E qual é o momento que está na hora deles fazerem uma transição? As pessoas veem sempre a transição como assim, vai sair do conselho, fizemos uma troca de CEO, como fosse uma coisa absolutamente negativa, vamos demitir o CEO. Não, vamos transicionar de um CEO que trouxe a empresa até aqui e fez um trabalho brilhante, e o próximo que vai levar no próximo nível. E eu acho que quando você faz isso de uma forma planejada, organizada, você está sendo fiel e justo com ambos os lados, porque você também dá àquele CEO que está saindo a oportunidade de continuar crescendo na carreira, de continuar fazendo uma carreira fantástica, porque você está dando a ele ou a ela a melhor oportunidade de continuar fazendo um bom trabalho, e não de entrar numa fase que ele ou ela não tem características e que, de fato, os resultados não vão ser bons. E aí, sim, você acaba tendo que fazer demissões mais abruptas porque você falhou na transição. Né? E tem 2 elementos riquíssimos na sua fala, que primeiro, o contexto importa muito. E você vai analisar ali o melhor CEO, o melhor time, o melhor conselho, de acordo com a realidade daquele momento da organização. O que ela precisa e qual a dosagem eu preciso aplicar para que ela saia. Mas essa é a transição racional. Exatamente, com ferramentas, com lógica, com processo. A coisa fica toda perdida e todo mundo sofre, e aí você vê como punição quando você tem a transição ideológica. Aí danou-se. Então, assim, se você faz a transição racional, porque ela faz sentido com o planejamento estratégico da empresa, faz sentido naquele momento da empresa, a coisa, não é nem dizer que ela é justa, mas ela é aceita porque faz parte do crescimento, faz parte de uma evolução. Há transições que são na crise, seja uma crise de comportamento do próprio CEO, como foi o caso da BP, da British Petroleum, recentemente, né? Que ficou lá meses sem nenhum CEO porque foi uma crise terrível. E há transições que são puramente ideológicas, porque você tem ali uma política, né? Fatores externos que não são fatores externos do negócio, mas fatores externos políticos que fazem com que também você tenha uma crise dentro da empresa, né? Então, é complexo isso. E preparar, né? Você tocou no caso da BP, que ficou meses sem o CEO, porque, assim, eu sempre falo, primeiro que todo mundo tem que entender que ninguém é insubstituível, né? Se amanhã... eu falo, às vezes, as pessoas falam, nossa, Ana, mas que fala dura. Eu falo, gente, se amanhã, né, um caminhão me atropelar, a minha família vai sofrer. As empresas que eu trabalho vão sobreviver, entendeu? Então, assim, a gente não pode misturar essa questão, né? Quem você é como pessoa, você vai ser sempre insubstituível para a sua família, para os seus amigos. Num contexto profissional, você sempre pode ser substituído. Agora, essa substituição ela pode ser feita de uma forma mais suave ou mais abrupta.
parte da obrigação do Conselho de Administração, ela nunca pode ser abrupta. Se ela é abrupta e se ficou 6 meses sem ninguém, é falha do Conselho de Administração. Não tinha plano Exatamente. de sucessão. Você não tem um plano de sucessão bem feito, bem estruturado. Muitas vezes, e principalmente quando a empresa é pequena, é difícil você ter um plano que você tira ali de baixo, né? Eu tenho alguém pronto agora, tenho alguém pronto daqui a 3 anos e tenho alguém pronto daqui a 7, 8 anos. Numa empresa pequena, você não tem isso. Mas você tem que estar muito atento a quem são os talentos da base, né? Aonde você pode fazer o que eu falo, os stretch, né? Aonde que, se alguma coisa mais drástica acontece, né? De você perde abruptamente um executivo, quem é aquele que você pode esticar a corda com uma boa mentoria, com um bom acompanhamento do próprio Conselho de Administração, né? Ou de outros mentores ali na organização que pode substituir, tanto temporariamente quanto definitivamente numa transição. E a outra também você está olhando o mercado. Eu falo, conselheiro que não circula, que não conhece novos talentos, que não está conhecendo gente, não está fazendo um bom trabalho, né? Se amanhã você tem que fazer uma troca abrupta em uma das suas empresas, você tem que ter um leque de opções para pelo menos trazer para a mesa. E se todo mundo consegue trazer para a mesa 4 ou 5 nomes, vai sair um nome dali que vai funcionar, né? E tem sempre também a opção, eu falo, o Conselho de Administração ele tem que ter uma certa flexibilidade, né? Em alguns casos, algumas empresas, faz muito sentido você ter dentro do Conselho de Administração possíveis gestores, né? Possíveis substituições que possam ter que acontecer. Ou de forma mais abrupta por algum desvio da rota ali inicial que você tinha, ou até por uma transição. Então, eu já vi conselho de administração onde você traz uma pessoa para ser conselheiro da empresa, para conhecer mais aquele negócio, para se aprofundar, para ser um futuro CEO daquela empresa, para algum CEO que está saindo, às vezes, né, que já está chegando numa idade mais avançada. E você faz o contrário, né? E aí, o único cuidado que você tem que ter é entender, as pessoas entenderem bem o que é responsabilidade como executivo e como conselheiro. Você falar isso há 10 anos atrás, eu falar, Ana, você está louca, né? Você vai para frente e você não volta. Hoje em dia, o mundo já se provou diferente. A Havaianas é um exemplo, certo? O atual CEO da Havaianas, né? Ficou interino meses aí, era um conselheiro, né? Da empresa numa transição que a empresa teve que fazer mais abrupta. E provavelmente foi a melhor alternativa do que você ir para o mercado buscar e trazer qualquer um, né? Eu falo, tem 2 funções que são super difíceis de você conseguir para uma empresa. O CEO, mas a mais difícil que o CEO é o CFO. E mais difícil que o CEO e o CFO é a combinação. Porque eu falo, não existe um bom CEO sem um bom CFO e não existe um bom CFO sem um bom CEO. A combinação ali dos 2 e o matching de skills que a gente fala que tem que ter no Conselho de Administração, fundamental tem entre esses 2. Se um é mais estratégico, o outro tem que ser mais do dia a dia, mais operacional e vice-versa. Você não pode ter um CEO e um CFO, os 2 super estratégicos, ou os 2 só de dia a dia. Enfim, se as características forem muito parecidas, eles não se complementam, eles não cobrem as falhas um do outro, né? Eu falo assim, se o seu CFO é o seu braço direito, não adianta ser... E o seu CEO é o seu braço esquerdo, não adianta você ter 2 braços direitos ou 2 braços esquerdos. Ninguém funciona com 2 braços direitos ou 2 braços esquerdos, né? Os braços são diferentes, né? Então, os complementos ali são fundamentais. Então, eu acho que isso também é um super importante do Conselho de Administração estar olhando, é isso. O que falta na minha organização, o que eu já tenho, e como é que eu complemento isso? Seja trazendo mais experiência para dentro do conselho, ou seja trazendo diretamente no management team, né? Eu acho que antes da gente terminar, que a gente já está chegando aqui no nosso tempo também, só para complementar o que você falou, tem uma outra relação também que eu acho que é importantíssima, que é do PCA, que é o presidente do conselho com o CEO. Isso, quando você tem essa boa relação entre os 2, com certeza o conselho também funciona melhor. E acho que a relação entre os 2 é fundamental e a relação de respeito dos conselheiros. O meu filho brincava porque falou assim, mãe, você era vice-presidente, depois você virou presidente. Quando eu virei conselheiro, ele ainda era relativamente pequeno, né? Então ele não entendia o que é conselheiro, né? Você paga para dar conselho? E aí eu até brinquei na época, eu falei, pois é, eu te dou de graça e você não pega, né? Então, você vê como é que são as coisas, né? Mas quando a gente fala assim de relação entre os conselheiros, a gestão
e o presidente do conselho, todo mundo tem uma hierarquia, né? E o presidente do conselho, ele existe com uma função muito importante, que é organizar, né, o conselho de administração para que as demandas, os requisitos, os pedidos, né, sejam feitos de forma organizada e que sejam de forma que ajude a gestão da empresa e não atrapalhe, né? Porque um conselho de administração pode ser altamente demandante de informação, de participação. E como é que você faz isso sem atrapalhar o dia a dia do CEO, né? Porque o CEO tem, eu falo, além de trabalhar para a gente, ele tem uma empresa inteira para tocar, né? Então, ele não está ali à disposição só para o conselho. do conselho, né? Então, eu acho que fazer essa interlocução e o papel fundamental do presidente do conselho nisso. Acho fundamental o papel do presidente do conselho quando existe divergência entre os conselheiros, e é importante que exista divergência. Eu sempre falo, uma divergência harmônica, ela é muito bem-vinda, mas muitas vezes você está no conselho de administração que a divergência não é harmônica, né? Até porque, por mais que você tenha, como conselheiro, você tenha a obrigação de, independente de quem te indicou, se você é um conselheiro independente ou se você foi indicado por um investidor específico, a sua obrigação é com a empresa, não é com aquele investidor. Independente disso, né, quando você vem indicado por um investidor, a tendência é que o seu alinhamento, né, de visão estratégica e a sua visão para aquela empresa seja alinhado com aquele investidor, né? E quando existem vários investidores diferentes e vários conselheiros com pensamentos e alinhamentos, né, que estão afastados para a empresa, quer dizer, que não convergem, é papel do presidente do conselho conseguir pegar o melhor de tudo isso para realmente ajudar no direcionamento da empresa, mas fazer isso de uma forma harmônica. Um conselho de administração, quando ele é desarmônico, ele atrapalha muito a estrutura da empresa, né? O time de gestão fica um pouco perdido. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para o centro, eu vou para trás, é hora de parar, é hora de correr, né? Então, eu falo, o presidente do conselho é meio que o maestro da orquestra. Se cada um começa a tocar o instrumento quando dá na telha, né, quando tem vontade e no formato que quer, sem acompanhar, né, o direcionamento ali da música, deixa de ser uma música e passa a ser, né, um monte de barulho. Então, eu acho que o presidente do conselho tem essa função. E você ter um presidente do conselho que consiga realmente fazer isso mantendo a harmonia, né, e mantendo o direcionamento é importante. Eu acho que é importante que os conselheiros tenham um viés aberto para acessar o time, né, de gestão da empresa. Então, assim, o presidente do conselho não pode ser um bloco, né, entre a gestão da empresa e o conselho, porque aí você começa a ficar desconfortável se de fato você está tendo acesso, transparência de informação. Então, ele tem que ser um condutor, né? Ajudar a facilitar isso para também não tornar a vida do CEO difícil com toda essa demanda e com toda essa participação do conselho, mas também não ser uma parede, né? Que aí cria essa percepção de que a gestão não está sendo transparente. Então, acho que é o maestro ali da orquestra, tem um trabalho fundamental. E eu acho que cabe a ele, normalmente, ser o mentor, né? O guia principal para o CEO. Mas também eu acho que cabe a ele a entender se ele, naquele conselho, é a melhor pessoa para fazer isso. E muitas vezes, a depender do background de cada um, às vezes o presidente do conselho não é a melhor pessoa. Eu já trabalhei com presidentes de conselhos que eram super bons para serem realmente mentores e advisors ali pessoalmente para o CEO, para acompanhar um pouquinho mais. E em outros casos que não. E eu acho que o brilhante presidente de conselho é aquele que consegue enxergar: sou eu ou não sou eu, e se não sou eu, quem é? E junto com o conselho de administração escolher. Então, já participei de conselho de administração, onde eu fui meio que escolhida para ser a mentora do CEO, porque o presidente do conselho falou: eu não sou a melhor pessoa, né? Eu não venho desse mercado, eu não conheço profundamente como você conhece, eu não tive experiência, a experiência dele era muito financeira, ele falou: não tive experiência com gestão de pessoas no mesmo volume que você teve. E quando eu fui escolhida para esse conselho, parte do motivo pelo qual me escolheram como conselheiro independente, porque eles queriam
um mentor para o CEO nessa empresa. E ele falava, a gente olha o nosso conselho e a gente não vê ninguém com esse perfil. Então, quando a gente conheceu você, falou, é ela vai vir. E aí você fica meio que designado, assim como você é designado para vários comitês ou para várias comissões, de acordo com o seu perfil, com a sua experiência, né? Uma hora você participa do conselho de pessoas, no outro você vai participar do financeiro, no outro de investidores, no outro de ESG, no outro operacional, conselho no de auditoria, né? Enfim, vários comitês, dependendo do tipo de empresa que você tem, né? O comitê que você vai se encaixar, mas tem muito a ver com isso, né? Com o perfil seu e o perfil dos seus colegas, né? Então, eu já tive em conselho de administração em que falaram assim, não vamos botar ela no comitê de auditoria, que é um desperdício, ela que menos tem de finanças. Já tive em outros comitês, em outros conselhos, que eu era a que mais entendia de finanças, então eu estava no comitê de auditoria. Não, você precisa estar, porque você é que mais entende, né? Então, essa combinação assim, dos skills é fundamental. Mas concordo com você, Cris, o presidente do conselho aí tem um papel muito fundamental, é o maestro da orquestra. Uma verdadeira aula com Ana Zambelli. Obrigado pelas trocas, pelo compartilhamento, pela transparência, pelo esclarecimento. Então, esse episódio número 20 vale a pena você ouvir com papel e caneta na mão, anotar cada conselho, cada detalhe aqui. E, Ana, conta pra gente como que o nosso público, a nossa audiência, aonde que ela consegue te encontrar? Olha, eu uso o LinkedIn, né, como a ferramenta aí de comunicação. Então, todo mundo que pede para se conectar, se conecta comigo. Não faço distinção aí de idade, de gênero, de raça, de perfil, de background. Eu acho que conexões a gente tem que ter com todo mundo. Se me mandarem mensagens, eu respondo. Demoro, às vezes, um pouco, mas eu sempre respondo. Eu acho que a melhor forma da gente se manter conectado aí é através do LinkedIn. Eu acho que é uma ferramenta bem poderosa. Legal. Isso aqui é uma lembrança da Moon. Olha, que legal. Muito obrigada. Um carinho para os nossos convidados. Agradeço o presente à Moon, mas agradeço mais ainda a oportunidade de participar, né? Sempre é importante ter alguém que acredite no projeto, né? Para poder... E Ana, aqui aqui uma lembrança nossa para você guardar, colocar no seu escritório, colocar onde você quiser. Muito legal, obrigada. Com um cartãozinho aqui carinhoso da nossa equipe para você. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Espero estar ajudando aí. Eu acho que uma das coisas que a gente olha quando a gente está no Conselho de Administração eu acho que é a nossa grande oportunidade de devolver, né, para a sociedade, para as pessoas, para as empresas que ajudaram a gente chegar aonde a gente chegou profissionalmente, com realizações. E acho que essa aqui é uma super oportunidade de tentar devolver aí. Então, espero que o que a gente conversou aqui seja útil, né, principalmente para quem está no começo aí dessa jornada, e sempre à disposição para conversar mais. Obrigado, viu? Cris, como que a turma te encontra? Então, a turma me encontra também no LinkedIn, tá? Cristina Pinho, Instituto Luiza. É fácil de me achar, é lá onde eu também mantenho contato e onde também faço as postagens. Sou bem ativa no LinkedIn. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Big Deals Experts, onde você pode continuar ouvindo os nossos episódios no YouTube, no Spotify, em todos os streamings, através do investidores.vc. Aqui nós temos também a imersão de investidores, de advisor, de founders e agora de M&A também. E vocês conseguem me encontrar em todas as redes sociais como David Ledson. Foi um prazer, Ana. Obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar tanto. E Cris, por mais um episódio que a gente entrega para a nossa audiência. Até a próxima, pessoal. Até mais. Obrigada.